Estamos começando Mais um podcast. Quer dizer, o primeiro podcast. o primeiro podcast. O primeiro podcast. Eu sou a mentora Ellen Eu sou o Mentor Lincoln. e esse é o nosso Quantum Cast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Muito bem. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês no episódio de abertura o porquê a gente criou esse podcast. Exato. Que é, na verdade, dentro da nossa casa, ainda não tem uma estrutura de podcast, mas a ideia é justamente essa. Ser os bate-papos que a gente tem no nosso dia a dia. Exato. A gente trazer para vocês aqui, porque são profundos, viu? Né, amor? A gente vai fundo nas conversas. E cada vez mais a gente percebe o quanto que as pessoas precisam do tipo de conteúdo que a gente vai abordar. Primeiro ponto, né? Na verdade, a gente tinha falado do tema, mas eu lembrei de uma coisa. Por que Quantum Cast? Por que Quantum Cast? Por que Quantum? Vamos lá. O que é Quantum, para começar? Né? A gente tá falando do Quantum. Eu não fui olhar a origem da palavra Quantum. Se vem do latim, não estamos nesse nível de inteligência só o que significa. ainda. Mas Quântico. É quântico, né? Quando a gente fala de quantum, vem do salto quântico, da física quântica, que nada mais é do que algo da ciência, né? Que é quando algo quando, por exemplo, o salto quântico é quando o elétron dá um salto, né? Ele sai de um nível de vibração, de um estado e vai para outro estado muito maior ou muito mais longe do que aquele, de uma forma extremamente abrupta, rápida. Né? Então, quando a gente fala sobre dar um salto quântico na vida, é você sair da situação que você está vivendo, seja ela qual for, de problema, de caos, de fundo do poço, em qualquer área da vida, e você, de repente, em coisa de meses, 2, 3, 6 meses, você está num estilo de vida completamente diferente. Sim. Você realmente sair de uma frequência que você está vivendo e ir para outra completamente diferente, né? Muito superior, quase que inacreditável em um curto espaço de tempo. Então, o quantum, né, é algo que a gente gosta muito, que é essa coisa da física quântica, da mecânica quântica, do inexplicável, né? Como Sim. fazer essa mudança rápida e drástica na nossa vida para o positivo de forma inexplicável, né? E essa seria a minha resposta. Você tem outra resposta do porquê quantum? Cara, na verdade, assim, a base que eu vejo hoje, né, em relação ao que a gente sabe, né, tem duas bases. Tem a base bíblica, espiritual e a base científica, né? E quando a gente fala de quantum, a gente não tem como não falar de quantum e não lembrar de física quântica. E, cara, o que a física quântica diz? De maneira muito superficial. A física quântica diz que o observador molda a sua realidade. O observador, através das suas crenças, através da sua visão de mundo, através das suas atitudes, através dos seus paradigmas, ele molda a sua realidade. E a física quântica, ela é comprovada com experimentos, né, que realmente comprovam essa fala. E, cara, o quantum, ele vem justamente por conta disso. E, assim, além do quantum, né, fazer algo além, por que a gente decidiu fazer esse podcast? Né? Porque a nossa base sempre vai ser ali física quântica, ciência e espiritualidade. Né? Mas o porquê? O que nos levou, né, a fazer esse podcast? Tem duas perguntas que a gente sempre faz, né? Tem duas coisas que a gente sempre... São temas assim que a gente sempre... nosso dia a dia, né? Que a gente sempre conversa, que é... A primeira coisa é, afinal, o que é a vida? O que é a vida, cara? Tipo assim... Essa indagação surgiu... Cara... Surgiu através... Na verdade, foi por mim, né? Eu que trouxe isso o ano passado. Quando em 2023 eu e o Lincoln viajamos, nós estávamos viajando, a gente passou por 15 países, foi um ano que a gente decidiu fazer a nossa volta ao mundo. E aí no meio dessa viagem, eu vou até que falar ainda já, não terminou, porque daqui a pouco a gente vai viajar de novo. Nunca vai terminar, nunca vai terminar, porque o que é a vida? O ponto é justamente esse, que no meio daquela viagem de 15 países, eu comecei a perceber o padrão de vida das pessoas.
em qualquer lugar que a gente tivesse. Poderá Fosse ser pro mesmo, em velho. Dubai, na Turquia, O na comportamento das Europa, pessoas são exatamente iguais, as só muda o pessoas, local e a cultura. as Mas o pessoas comportamento vivem básico, uma rotina diária robótica que é simplesmente o acorda, vai pro trabalho, volta, leva os filhos pro parquinho. Isso foi uma coisa que a gente observou muito, né? sim, final da A gente, tarde, final quando da as crianças tarde e saem da tal, escola e quando os pais chegam em casa do trabalho, final da tarde ali sempre tem o pai ou a mãe no parquinho com as com os crianças, cachorros. né? E aí volta para casa, eventualmente janta, dá boa noite para os filhos e outro dia exatamente a mesma coisa. E aí, no meio dessa rotina diária em todos os países que a gente passou, e eu observando a vida das pessoas, né? Porque a gente estava ali conhecendo coisas novas e vendo tal, eu vi uma E rotina também, igual. inclusive tinha países que às vezes a gente parava, ficava um pouco mais de tempo. Por exemplo, Dubai mesmo, a gente ficou lá acho que um mês e meio quase, né? Uhum. Foi mais ou menos isso. Foi acho que um dos países que a gente mais ficou. Foi Dubai, foi Turquia, que a gente É. foi ficando porque a gente gostou e tal. E chegava um momento que não tinha muito o que fazer. É, Não é. tinha muito o que fazer. A rotina começava a ser a mesma. Inclusive, Aí a rotina virava Netflix, que é era tipo assim, a no gente meio de uma tava. viagem, um lugar maravilhoso. Você fala, puxa, eu já Não conheci quero mais tudo sair. aqui, Puta, não quero mais não sair. tem mais nada pra ver. Inclusive, em alguns lugares que a gente passou, por exemplo, a gente já tava de saco cheio de comer fora. Uhum. E a única coisa que a gente queria era ir no mercado. A gente ia no mercado, comprava o que a gente gostava de comer Uhum. e fazia comida em casa. Porque isso daí era uma coisa gostosa. Passou a ser gostoso, não uma rotina. Aí invertemos, né? Mas a parada é essa, tipo, o que é a vida? E aí a gente para analisar em relação a essa pergunta, o que é a vida? E a gente percebe o quanto que as pessoas estão dormindo. O quanto que as pessoas. Cara, as pessoas, elas não. Elas não têm um motivo pelo qual acordar e Né, de viver. Elas não viver. têm um Elas motivo estão pelo qual tão no fazer automático. coisas Exato. novas. Elas não Né? têm um motivo pelo qual, por exemplo, sair de um trabalho que elas não gostam e ganhar um salário que é baixo, que mal paga que só paga o estilo de vida delas, Não, porque o estilo de vida delas é a e o rotina que delas. mais, e o que é mais E tá incrível ok. é que todos os lugares que a gente fazia amizade com os funcionários, que a gente fazia amizade com as pessoas dali, cara, as reclamações sempre eram as mesmas. O mundo inteiro. Os questionamentos sempre eram os mesmos. A infelicidade sempre era por conta dos mesmos motivos. E a gente ficava se perguntando, cara, mas por que a pessoa não simplesmente tenta algo novo? Por que a pessoa não simplesmente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente? E é muito simples responder isso. Porque as pessoas estão presas no problema, elas estão presas nos desafios da vida, elas estão presas nos traumas da vida, elas estão presas na dificuldade, na escassez, no vitimismo, que isso é o pior, é o vitimismo, porque sempre a culpa é do governo, em todos os países, cara. É impressionante. A culpa sempre é do governo. A gente acha A que é só no culpa, Brasil, a que é o culpa é caos sempre, político, e a culpa é todos os sempre países da têm isso. crise, a culpa é sempre de falta de oportunidade, a culpa é sempre porque as pessoas não se importam com as outras pessoas, porque os ricos são sem vergonhas e os pobres são os coitadinhos. É sempre os mesmos questionamentos. E aí você parar pra pensar e se fala, cara, em todas as culturas, em todos os lugares, sempre as pessoas têm o mesmo comportamento. E aí tem a questão do que é a vida e tem uma... Que é uma pergunta que a gente vai trazer muito aqui. A gente vai trazer dos muito, nossos diálogos. muito. E qual que é o grande ponto aqui também? Uma outra questão. Uma verdade universal. Uma verdade essa universal, aqui. cara. Que inclusive Earl Nightingale, né? Earl Nightingale falava muito disso. Cara, o problema das pessoas é que as pessoas não pensam. As pessoas simplesmente não pensam. Não pensam no sentido... Não é no sentido tipo de pensar, porque todo mundo, obviamente, tem pensamentos, todo mundo tem uma mente, todo mundo tem pensamentos o dia inteiro. Pensa o dia inteiro. Pensa o dia inteiro, seja coisa boa, coisa ruim, mas o ponto é, pensa nas dívidas, as pessoas, elas simplesmente não questionam. Elas não têm a autonomia de questionar. Cara, se eu não tô feliz onde eu tô, o que eu tô fazendo de diferente? O que eu tô fazendo? Onde eu estaria feliz? Onde eu estaria feliz? Será que a vida é mais do que isso? Cara, será que eu vou viver a vida inteira nessa situação de pagador de conta, de problemas, de caos, de infelicidade, de insatisfação?
Não, Cara, é tão é assim. bizarro. Essa frase, né? As pessoas não pensam, é a primeira frase que Earl Nightingale fala nesse áudio. Que, se eu não me engano, o nome do áudio é O maior segredo do o segredo mais mundo. estranho do mundo, ou o maior É, segredo do mundo, alguma coisa algo nesse assim. sentido. Porque qual que é a grande questão? Obviamente, esse áudio não chega em todo mundo, chega em quem começa a pensar, em quem começa a questionar E o status despertar, né? quo, Quer né? E despertar. despertar a consciência para começar a pensar, tipo, a realmente questionar o que é, né? O que está acontecendo com a vida? O que eu quero da minha vida? Para onde eu devo ir e tal? E essa coisa das pessoas não pensam, ela é muito profunda É e tem muito profunda. muitas variáveis Muitas e camadas do camadas. porquê não pensa. Porque não é só, não pensa porque não pensa. Não. Mas existem vários porquês, motivos, Bloqueios, travas que bloqueios que fazem as fazem. pessoas. E essa parada de pensar, ela é tão profunda, ela é tão ampla que, por exemplo, as pessoas não pensam coisas óbvias, elas não questionam coisas óbvias. Um exemplo básico aqui, por exemplo, nós estamos agora aqui fazendo um podcast na sala da nossa casa com o nosso celular, um microfone, e aí as pessoas que assistem podcasts pensam, nossa, eles são especiais porque tem um podcast. As pessoas que têm dinheiro na internet são pessoas especiais. As pessoas que estão lá na internet vendendo cursos são pessoas especiais. Ah, porque são Quando são privilegiados, porque tem privilegiados. facilidade, porque tem aptidão, É porque porque tem um tem dom da dom. comunicação. Cara, E na não realidade, é. todo mundo que você vê hoje na internet fazendo alguma coisa já foi como Começou do você. zero. Já esteve exatamente no teu Cara, lugar, assistindo alguém que fazia eu antes antes. de começar a empreender, eu era um CLT, funcionário, que ganhava lá um salário, trabalhava pra caramba, tipo assim, 12 horas, 15 horas por dia, fazia freelancer, hora extra e o caramba. Uma pessoa base, média. Uma pessoa medíocre, uma pessoa na média, mediana. E, cara, eu vivia aquele automático. Só que eu sempre dentro de mim tinha esse questionamento. Cara, será que minha vida vai ser só isso? E aí eu comecei, onde que começou o meu despertar? É eu começar a questionar. Cara, eu me questionava. Pegou, cara, questionamentos assim, ó, simples. Ah, Lincoln, eu quero mudar de vida. Por onde eu começo? Cara, começa a se questionar, começa a fazer perguntas. Tipo, básico, vamos lá. Questionamento simples que eu me fazia. Meu, tem pessoas aqui no meu trabalho, e meu trabalho não era um trabalho ruim, não, era um trabalho bom. E aí eu ficava me questionando, cara, esse cara tá aqui há 20 anos, quanto que ele ganha de salário? Esse daqui tá há 10 anos, quanto ele ganha de salário? Aí eu olhava para o ambiente, as conversas sempre eram as mesmas, os papos sempre eram os mesmos. Pessoas entravam, pessoas saíam, com os mesmos problemas, com a mesma vida, com o mesmo padrão, com a mesma, cara, com aquele mesmo clima, a mesma energia. E eu ficava me perguntando, tá, para eu ter uma vida melhor, aonde que é o meu máximo aqui dentro? Até onde eu posso chegar? Porque eu trabalhava em emissora de televisão, da parte de interna, né, de switcher ali de programação, de botar o programa no ar, e sempre vai ter um limite. Sempre vai ter um limite. Os diretores, os caras mais top ganhavam um teto de salário. E eu ficava me perguntando, tá, mas para eu chegar nesse nível, olha os questionamentos básicos. Para eu chegar nesse nível, quanto tempo eu preciso ter? Por onde eu devo seguir? Quantas pessoas, quantos cargos eu vou ter que ultrapassar ali para conseguir chegar? Para eu chegar num cargo acima, o que tem que acontecer com o meu chefe? Ou ele tem que ser demitido, ou ele tem que morrer, ou ele tem que subir para um cargo acima. E para ele subir para um cargo acima, o que tem que acontecer com a pessoa acima? Ou ele tem que morrer, ou ele tem que se demitir, ou ser demitida, ou ir para um cargo acima. Então, assim, é muito Sempre. simples, cara. Ou eu vou conseguir subir de cargo, ou se a pessoa morrer, se demitir, ser demitida, ser desligada por uma crise na empresa, ou ela subir de cargo. E é uma roda gigante. Assim até o último cargo de diretor, porque dono você não vai ser daquela emissora. Então, o máximo que você vai chegar ali é um gerente, mas até quanto tempo eu vou precisar até lá? E vai valer a pena esse processo, cara? Eu sofrer pra caramba, passar por tudo, esperar o tempo, sempre depender de um terceiro, não depender 100% de mim.
Não, e isso que você tá falando, amor, você tá contando a sua história, mas assim, eu lembro quando eu trabalhava também em empresa, que eu via pessoas trabalhando há 20 No anos mesmo lugar, na mesma na cadeira. No mesma máximo, função, assim, era uma velho. coordenadora. No máximo, ali era uma gerente júnior. É. Tinha, inclusive, na época, tô falando das empresas que eu trabalhei que eram multinacionais, tinha premiação de 10 anos de empresa, de Sim. 15 e volta e meia lá, a empresa parava, vamos dar os prêmios do mês, né, de todo mundo que completou 10 anos esse mês. E o prêmio era isso mesmo, era tipo um relógio de Né? R$ 200, era uma caneta de R$ 500, Não. eram umas coisas assim que você E falava, cara, eu não tipo. acredito que essa pessoa tá 10 anos na mesma cadeira e ainda tá se sentindo privilegiada Não, e eu vou te falar um de estar sendo negócio. parabenizada aqui hoje. Não, eu tenho um negócio além também. Você falou disso e eu lembrei. Que um dos meus questionamentos, porque com isso que você falou, cara, às vezes a pessoa tá há 20 anos na mesma função. E um dos questionamentos que eu me tive foi quando eu entrei na minha última emissora, que foi a Rede Record de TV. E aí a TV Record, né? E aí eu entrei num cargo legal. Eu ganhava bem, pra minha idade eu ganhava muito bem. E tinha pessoas que já estavam lá há 10 anos, 15 anos, que ganhavam menos do que eu. E eu tinha acabado de chegar na emissora Uhum, com um salário melhor do que o dela. uhum. E o questionamento que eu me fiz naquele momento foi: será que daqui a 10 anos, 15 anos, Vai ter outra vai ter uma pessoa outra pessoa mais nova. recém-chegada que vai simplesmente chegar depois de toda a minha jornada de trabalho que eu já tive, ganhando mais do que eu, simplesmente porque o meu chefe foi com a cara dela Uhum, e decidiu colocá-la aqui dentro? uhum, Isso pode acontecer. E uhum, isso acontece em todos os lugares. E às vezes, por exemplo, o que acontecia lá, não sei se no lugar onde vocês trabalham é assim, mas geralmente quando alguém quer subir de cargo, ela começa a fazer estágio ali naquela área, começa a se dedicar mais, começa a entender mais. Os caras da função às vezes começam a meio que ficar com ciúmes. Mas o uhum, que esse moleque tá fazendo aqui? Será que vai ser alguém mandado embora? Por uhum. mais que seja que tenha pessoas bem intencionadas, sempre tem as pessoas safadas que começa a querer te derrubar porque você tá visando crescer. Uhum. Tipo assim, a pessoa acha às vezes que você tá tipo querendo puxar o tapete de alguém. Uhum. Tipo, é uma loucura, é É, um ambiente é. assim, ó. E não só na minha profissão onde eu tinha, não. Eu tenho certeza que em todos os negócios, todas as empresas são assim. Sim, Onde tem ser humano vai ter essa questão do ego, do orgulho, de um total, puxando o tapete do outro, de total. falsidade, de aqui na frente, pô, tamo junto, nós somos parceiro, é meu brother, dá tapa nas costas. Quando vira de costas, ó, o cara é Mete a mó faca. safado. Puta, ó, Uhum. mano, o moleque é mó cheio de querer ser, ó. O moleque falou mal de você, hein, ó. O É. moleque deu a entender ali que não gosta muito de você, não. E começa a fazer intriguinha, Inventar picuinha. história. Por mais Uhum. que o ambiente onde eu trabalhava era um ambiente gostoso, as pessoas eram maravilhosas, pelo menos as pessoas, cara, 90% eram incríveis, sempre rola aquelas coisinhas ali, tipo, um Uhum. mau dia de uma pessoa que Uhum. acaba te tratando diferente, Uhum. que acaba fazendo algo que te incomoda, Uhum. e você tem simplesmente que segurar a bronca, a ponta ali, se aguentar calado, às vezes, por Uhum. alguma coisa, por uma piadinha, uma brincadeirinha que você não gostou. Por Uhum. quê? Porque você depende daquilo para pagar suas contas no final do mês. Isso mesmo. Isso mesmo. E isso é E que é a e tua... isso que eu dei sorte de trabalhar num ambiente bom, agradável, com pessoas boas. Que não é o que acontece com a Que não é maioria, o que né? A acontece com a maioria maioria das sofre pessoas. com chefe, com Inclusive, tem pessoas colega, que com tudo. trabalhavam comigo na época que até hoje, às vezes, eu tenho contato. Uhum. Porque são pessoas que eu gosto e quero levar para minha vida. Uhum. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Eu tive Sim, sim, sorte sim. de ter trabalhado em ambientes bons. Não foram todos os ambientes bons, mas 90%, a maioria dos ambientes que eu trabalhei foram maravilhosos. Uhum. Não sei se é porque eu me portava de um jeito que as pessoas gostavam de mim, porque isso também tem um Uhum. ponto. Uhum. O nosso meio, o nosso externo é um reflexo do nosso Nosso interno. interno, total. Porque tinha pessoas no mesmo ambiente que odiavam aquele Uhum. ambiente. Uhum. E sempre se davam mal. Uhum. Então também tem esse ponto Que do muito provavelmente reflexo. estavam assim no resto das áreas da vida, né? Isso é uma coisa que a gente vai Exato. pegar demais aqui, um dos motivos que a gente criou esse podcast. É a gente perceber o quanto, além dessas duas perguntas, né? O que é a vida e por que as pessoas não pensam, e a gente, né, incentivá-las a pensar,
é a gente também ajudar as pessoas a justamente, as pessoas que já estão pensando, que já estão raciocinando, que já Estão nesse estão caminho. entrando nesse questionamento, a direcionar elas para o caminho certo, o caminho da informação correta. Porque a gente vê demais, né? Por exemplo, o que a gente acabou de falar, o Link acabou de falar, que lá onde ele trabalhava tinham as pessoas que estavam infelizes, né? E a infelicidade era um reflexo do interno delas. E quanto antes você entender algumas leis universais, algumas leis que regem a forma como o universo funciona, como as coisas funcionam, como as pessoas se comportam, antes você vai conseguir dar o salto quântico que você merece na sua vida. E a gente vai trazer muito, inclusive, experiências e histórias de pessoas Reais. próximas e reais a nós. Hoje nós Na mentoramos, prática, né? Hoje nós mentoramos pessoas, casais, homens, mulheres, enfim, dentro da Mentalidade, negócio, financeiro, né? Aconselhamento enfim. financeiro. E a gente percebe o quanto as pessoas estão perdidas. Elas não sabem para onde ir, elas não sabem onde pegar a informação correta que vai levar elas para o próximo nível. E uma coisa que eu até falei com a Ellen ontem, que é algo polêmico, e é algo que eu pretendo trazer muito também, é o seguinte, cara, eu sou muito a favor da igreja. Eu não tenho nada contra a igreja, a instituição igreja. Só que, cara, uma coisa que me incomoda muito hoje em dia é ver muita coisa errada em muitos ambientes de igreja, porque afinal onde tem pessoas tem falhas, né? Só que o que acontece? Eu vejo muitas pessoas travadas na vida por conta da religiosidade, que é algo que eu quero bater muito nesse tema. Por exemplo, uma coisa que me deixa irado às vezes, a pessoa colocar tudo na conta de Deus, cara. Sempre terceirizar a conta de Deus. Deus vai prover, Deus vai ajudar, Deus vai me dar, Deus vai me fazer. Já tô conversando com Deus. Só que, cara, ela coloca Deus como muleta. E o que é pior? Quando a gente fala de religiosidade, você percebe muitas igrejas, principalmente no Brasil, que colocam um medo na vida das pessoas. Ou seja, ou elas imputam a crença do medo do capeta, ou a crença no medo de Deus, porque Deus vai punir. Ou seja, se fizer algo errado, o diabo vai fazer tal coisa, e se fizer algo que não é tão bom, ou talvez não é o que Deus quer, porque Deus vai te punir, então você precisa fazer o que o pastor está mandando, sem embasamento nenhum, porque ele está falando que Deus não vai ficar feliz ou vai ficar contente. E ele até acha lá uns versículos, às vezes, para um versículo, confirmar. Um texto sem contexto que vira pretexto para ele falar o que ele quer. E aí as pessoas viram prisioneiras das suas próprias crenças, prisioneiras do seu próprio medo, e, consequentemente, elas viram ali vítimas da vida e só querem esperar que Deus faça algo. Porque o pastor falou, porque ela está o dia inteiro conversando com Deus. Cara, não é assim que funciona. Deus, ele faz tudo, Deus, menos a sua ele parte. Não para de fazer, né? Deus, ele está fazendo o tempo inteiro. Todo. Deus não só está fazendo, como ele já fez. Tudo que você tinha que ter, ele já te deu, cara. Capacidade, pessoas, habilidades, dons, talentos, tudo ele te deu. A capacidade você mental, só precisa criatividade. Exatamente, você só precisa o quê? Se aperfeiçoar. Deus, ele entra quando a parada é milagre. Isso. No milagre. Só que até mesmo para o milagre acontecer, a pessoa precisa dar o passo de fé e começar a agir de maneira coerente para que as coisas aconteçam. E as coisas não vão acontecer pirilim-pipim. Negativo, muito pelo contrário. Muitas coisas no meio do caminho vão acontecer até mesmo para te testar, para saber se você realmente quer aquilo que você falou que quer. Então, assim, Deus, cara, as pessoas elas confundem muito o que é espiritual, o que é físico. Cara, e isso é uma coisa que a gente vai trazer muito aqui nesse podcast, por quê? Para as pessoas realmente começarem a se despertar. E a gente vai trazer temas
inclusive de pessoas que estão no canal, que vão começar a mandar temas, perguntas. Inclusive, façam isso agora. Comentem aqui embaixo na descrição do vídeo. Qual Pode ser uma tema seria situação que você legal? está passando, Mas, né, que ó, você quer um sem história direcionamento. triste. Os comentários não é lugar para você ficar se lamentando e contando história triste. Não. É É justamente pedido de pedido direcionamento. de direcionamento, O que- pedido de socorro, Isso. mas não, ai, me ajuda porque eu tô precisando de Manda um dinheiro. pix. Não, Porra, pelo amor de Deus, A galera. gente está justamente trazendo a consciência para você aprender Cara, a fazer não é, o teu aqui dinheiro, não é um a ambiente para prosperar. vítimas. Aqui é um ambiente para pessoas que querem ser protagonistas da sua Isso, história. E uma coisa isso, também isso. legal aqui, que todo mundo precisa entender é, nós não estamos falando para que todo mundo queira, porque eu tenho que ser milionário, porque eu tenho que ser podre de rico, porque eu tenho que ser... Não. Mas você tem que ser realizado e feliz. Se para você ser realizado e feliz é fazer 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, cara, Vai em pra busca gente é disso. pouco. Mas se pra você é muito, ótimo. E Vai em busca disso. O ponto é você Com a ser uma consciência pessoa certa. realizada. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês, eu já tô feliz. Então, beleza, vá atrás disso. Mas viva com uma vida que seja satisfatória, uma vida realizada, uma vida que seja coerente a você se sentir uma pessoa bem, uma pessoa de fato feliz, né? Feliz, essa é a palavra. Toma só cuidado para quando você definir uma meta dessa, por exemplo, de ganhar 5 mil por mês, você não estar colocando essa meta baseado nas suas crenças do que de você limites, acredita né? ser Crenças capaz. limitantes, Né? exatamente. Porque a gente acredita que Deus nos fez capaz de viver tudo que a gente quiser. Inclusive, uma coisa que eu preciso te falar, tá? Se você tá vendo a gente aqui pela primeira vez, deixa eu te contar um segredo. Não desperdiça sua vida querendo ser pequeno, medíocre e deixando passar os momentos uau da vida. Porque o mundo é muito lindo, tem muita coisa para conhecer. A gente, por exemplo, foi em vários lugares ano passado que a gente olhava e falava uau. Sabe, eu brinco dos momentos uau. Eu acho que a gente tem que viver muitos momentos uau na nossa vida. Sim. E viver numa rotina de casa, trabalho, trabalho, casa, brincar com as crianças e tal, tem muita coisa uau. Tem com certeza. Ver nossa filha nascer, ver ela sorrir, ver o primeiro dentinho, ver as coisas que a gente acompanha no dia a dia, são momentos uau. Mas poder, por exemplo, carregar ela, levar ela a conhecer uma Disney, uma Torre Eiffel, sei lá, qualquer lugar que seja maravilhoso, um templo lá na Tailândia e tal, e ela falar uau, e os olhinhos dela brilharem, não tem nada que pague isso também, sabe? Então, Perfeito. Cuidado para não se diminuir aí nos seus sonhos, Se limitar. acreditando que isso é só o que você precisa, quando na verdade Deus quer que você prospere e deseje muito mais da vida. Perfeito. Tá? Só um parênteses aqui Acho sobre que já, isso. por hoje, acho que já tá ok. Ok, é Tá isso. ok, Então, comentem aqui embaixo do vídeo temas que vocês querem ouvir, experiências, alguma dificuldade talvez situações que você está passando agora, que porque você quer assim, direcionamento. o maior objetivo aqui desse podcast, além de trazer consciência, além de trazer relatos de situações reais na nossa vida, no nosso dia a dia, o maior objetivo aqui é que vocês sejam direcionados em um ambiente onde tem essa liberdade de perguntar, que a gente consiga ter tempo, por exemplo, para expor a nossa opinião, os nossos questionamentos, a nossa visão de mundo, né? Então é um ambiente onde vai ter muita troca. Inclusive, nos próximos episódios, seria legal a gente abrir, por exemplo, para pergunta. Logo, quem sabe a gente não começa a fazer uns podcasts ao vivo. Ao vivo. Com a galera interagindo e perguntando ali na hora. Talvez isso também seja algo bom, algo legal, não somente gravado. Então, assim, a gente está aqui para realmente abrir ali, tipo, a oportunidade que às vezes a pessoa não tem, por exemplo, no nosso Instagram, não tem tempo, não conhece a gente, não sabe de forma mais profunda. Os nossos alunos conhecem, mas as pessoas de fora não conhecem. Então isso vai ser legal. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre como nas outras redes sociais a gente vê muito pedaços, né? Das opiniões, da vida das pessoas, tal. É realmente difícil se aprofundar em algum tema. Então aqui a nossa ideia é justamente trazer essas conversas mais longas, mais fluidas, mais profundas e transformadoras mesmo, com o objetivo de você sair já aplicando os conhecimentos na sua vida
Perfeito. e tendo os resultados que a gente tem colhido por aqui. Tá Perfeito. bom? Então, é isso. Nos vemos no próximo Quantum episódio, Cast. Quantum Cast. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau, tchau.